aos desejosos de saber. Uma série notável de obras divinistas é a que se segue, motivada ela mesma pelos fatores evolutivos da humanidade. Mais de 80 mil anos de revelações consecutivas deram informes aos homens de acordo com o seu poder assimilativo, a cada época, a cada civilização, de conformidade com as necessidades. Em nossos dias, nota, obra escrita em meados do século XX, fim de nota. Século XX da era cristã, medida das mais perfeitas complementares, jorram sobre a humanidade. Cumpre a cada um observar o porquê de tais informes, a significação dos mesmos em matéria de responsabilidade. Ninguém de relativo senso crítico diria serem acidentais os livros que assim se chegam. Uma razão transcendente os tem encaminhado às mãos dos homens. Que cada um faça de sua razão o meio de penetração, de perquirição, sondando no mecanismo do Consolador o motivo mecânico e na entrosagem cíclico-histórica a significação moral que encerram. Novos dias perscrutam os horizontes da civilização terrícola, situando seus elementos em encruzilhadas dignas de ponderação. Novos dias valem por novas obrigações intelecto-morais e, por isso mesmo, um novo sentido de cultura espiritual religiosa se faz mister. Tais obras visam um renovo concepcional da parte do homem, seja ele quem for. Uma é a lei de progresso, e de seus tentáculos a ninguém será dado escapar. Livros indispensáveis. Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o prometido por Deus no Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 6. Verdades Imortais. Este livro é um roteiro de confidências feitas por quem poderia fazê-las, e o leitor, ao término de sua leitura, saberá como pensar por si mesmo. Um ateu além do túmulo. Qual a consequência do ateísmo vivido e transmitido aos semelhantes? Reencontro no céu. As famílias se desmancham na terra e refazem-se nos planos astrais da erraticidade. Mas como? Sob que condições? A caminho do céu. O divinismo é o cristianismo reposto no lugar? Você conhece alguns detalhes históricos organizados nos planos erráticos e que tiveram em seguida repercussão no plano encarnado? Que sabe você dos trâmites que enviaram à carne Joana d'Arc, João Hus, Wycliffe, Lutero, Giordano Bruno, Kardec, etc.? Que fizeste do batismo do Espírito Santo? Que veio Jesus fazer entre os homens? Que é o batismo de Espírito Santo? Qual o culto dos apóstolos? Como se reuniam eles e para quê? Às margens do Mar Morto, você sabe o que significa para um recém-morto uma visão retrospectiva? Você conhece alguma coisa do que restava dos dias de Jesus, da escola profética hebreia ou seita dos nazireus, onde João Batista e o Divino Mestre fizeram seus aprendizados das coisas do mundo para em seguida darem cumprimento à missão que os trouxe ao mundo dos encarnados? Confissões de um padre morto. Que diria um padre, depois de morto, depois de se compenetrar do cristianismo do Cristo, do batismo de Espírito, que Roma corrompeu como bem quis e pôde? Considerações de um anjo da guarda. Que lhe diria o seu anjo da guarda, caso lhe pudesse falar franca e diretamente? Não acha que, exceção às particularidades, diria a você o que comentou de ontem? Um médium de transportes? Que consolo, que lenitivo, que bálsamo pode representar para o viajor da carne a faculdade do transporte? Poderia você, apelando aos seus guias, desejando realizar dessas sortidas pelo mundo espiritual? Carlito no céu.
Conhece a história comovente de um menino que desencarnou e foi visitado pelo espírito de sua mãe na sua região moradia? Sabe que este livro encerra, como nenhum outro, textos bíblicos e elucidações ponderáveis? Aspectos erráticos. Que ideia faz do diagrama do planeta? Que sabe do que há no planeta a contar do seu centro até os confins interestelares? Um profeta de Israel? Com que faculdades volveria à carne um profeta de Israel? Consolador, o unificador religioso. Este livro talvez não o daremos à publicação, mas se sair, que coisas dirá sobre as revelações e o batismo de Espírito, aquelas como preâmbulos e este como epílogo do imenso drama religioso do planeta? Réus do Calvário, narrativa de alguns partícipes da maior tragédia planetária religiosa. Nas regiões inferiores do astral, como vivem as comunidades do plano espiritual, mas aquelas dos países sombrios? Romance no céu. Os três malhos separam aqueles que se amam. Saibam da história de um casal que, depois de muitos anos de tormenta, de novo se encontram e juntos palmilham as sendas da espiritualidade superior. Como evitar que tão tristes acontecimentos ocorram? Por que atender ao império das trevas quando o fanal do amor ilumina o caminho de todos os seres? Escalando a glória. Você também, leitor, não está galopando célere rumo aos melhores postos da hierarquia espiritual. Sua marcha é lentíssima. Por que não toma medida na experiência daqueles que já viveram mais e podem auxiliá-lo? É certo que a cada qual cumpre o despertar do céu interior, mas quem poderia negar o mérito, o valor de um bom conselho? Verdade e não fanatismo. Não é certo que a grande maioria humana acredita no seu próprio modo de crer ou recalcado fanatismo e com isso pensa que está sendo religiosa? Por que então não saber da triste história de um homem que, se acreditando ser igual a Deus, absoluto, veio um dia se reconhecer apenas partícula e não feliz no cumprimento do dever?